Herança Sim. desendereçada. A herança desendereçada é justamente quando a pessoa ela não faz um testamento e aí aquela herança ela vai seguir o curso da jurisprudência, da legislação, não é verdade? Mas pensa assim, se a pessoa tem muitos familiares, às vezes, né? Soma o pai, ele tem 5, 6 filhos e deixou muitos bens e não falou como que era para aquilo ser distribuído, e às vezes tem empresa no meio. Então fica uma herança assim que ninguém sabe agora o que fazer, né? Então vai seguir os trâmites da lei, ou se não o acordo que for feito entre os familiares, mas o dono em si, né? Digamos assim, a consim, antes de dessomar, ela não endereçou aquilo como poderia. Porque às vezes também, né, tem a pessoa que antes de morrer faz o testamento e já fala para fulano deixar isso para o ciclano. Porque às vezes está até mais de acordo com os interesses de cada filho, de cada parente, de cada familiar, né? Mas essa é sempre uma questão muito delicada, né? Porque às vezes aquele que recebe, ele fica, digamos assim, na socin. Ele fica irado, às vezes até, porque ele gostaria de ter aquilo que o outro Mas recebeu, aí é né? fazer o que a professora Cristina estava falando. Tem que aproveitar enquanto a pessoa está em vida e enfrentar a situação junto com o Grupo Karma, sentar, conversar, abrir o jogo e tentar chegar a um consenso, entendeu? Porque muitas vezes o que a pessoa faz, ela não faz isso, né? E ela tem toda uma imagem dentro da família. E depois ela dessome e tem um testamento desse cerrado que né, venha a público, é explicitado, e aí os parentes ficam morrendo de raiva, né? Porque um achou que ia receber uma coisa, não recebeu, o outro queria aquela outra coisa, não ganhou. Então, quer dizer, tem que arrumar a casa antes de ir embora. Isso é um fato, isso faz parte do acerto grupo kármico, né, da assistência, interassistência grupo kármica. Tem um instituto legal chamado antecipação de legítima. Significa que, enquanto em vida, a pessoa ela pode já fazer a doação dos bens dela para os herdeiros necessários dela. Antecipação de legítima seria você antecipar a herança que é legítima para os herdeiros que são necessários. Então, enquanto em vida, você já faz essa distribuição dos bens, entendeu? De maneira, claro, né, que se mantenha digamos assim, participações equitativas entre os herdeiros, para que depois, quando a pessoa dessomar, não haja nenhum tipo de contestação dos herdeiros, né? Porque, dependendo do grau dos herdeiros, tem que ter uma participação equitativa, entendeu? Com partes iguais. Mas a pessoa, enquanto em vida, ela pode fazer essa antecipação de legítima. E é nesse caso que a professora Kátia está falando. Você, ainda em vida, você centra, você lidera e você já organiza e já distribui os seus bens, já procurando fazer um acordo com as pessoas, porque mesmo que ainda seja mais difícil fazer esse acordo, né, com os possíveis herdeiros, é bem melhor do que depois que a pessoa dessoma, porque depois que a pessoa dessoma tem todo um aspecto emocional, né, aquelas questões que ficam subjacentes, assim, do ponto de vista da emocionalidade, das relações interpessoais, elas vêm muito à tona, então fica muito misturada, né? Mistura-se a questão patrimonial, a questão jurídica, a questão emocional, então fica muito mais difícil, tá? Então vale a pena a pessoa realmente se antecipar. Tem pessoas que a casa onde elas moram, elas já colocam no nome dos herdeiros e com usufruto, né, próprio. Mas essa questão cultural ainda está muito para ser esclarecida, né? Eu já vivi bastante essas realidades e sempre acaba criando mal-estar, a pessoa não sabe se posicionar. Por isso que esse assunto aí, eu vejo que, nossa, isso em livro, para começar a se expandir. Uma boa ideia. Porque a pessoa tem que pensar assim também. Um manual. A pessoa tem que pensar assim também, ó. Depois que ela dessoma, dependendo do tipo de conflito que ela deixa, o rastro que ela deixa a nível de conflito, isso vai interferir diretamente na lucidez dela, sob o ponto de vista extrafísico, enquanto consciência, entendeu?
E, por outro lado, também, as pessoas têm que pensar, os herdeiros, depois que a pessoa dessoma, quanto mais conflitos os herdeiros eles dão permanência, eles cultivam, né? Isso repercute também na consciex. Então, do ponto de vista da paradireitologia, é um desrespeito muito grande ao direito da consciex, né? Daquela pessoa que já dessomou. Se os herdeiros, as pessoas, né, que herdam os bens, elas dão manutenção e perpetuam um determinado conflito. Então, isso que a gente tem que pensar, né? Porque, às vezes, também tem uma outra relação que a gente está estudando na paradireitologia, que às vezes a pessoa, ela, né, não organiza as coisas, intraconsciencialmente ela não se despojou dos bens dela, ela tem um apego muito grande, não fez aquela questão do desapego que a Kátia comentou, e aí depois que ela dessoma, ela continua apegada aos bens. Então, muitos conflitos familiares que são causados em matérias de sucessões, por hipótese, podem ser acirrados pela consciex que ainda está apegada àqueles bens. Então, com uma visão multidimensional, com uma visão paradireitológica, você tem uma expansão muito grande desse assunto. Então, é um tema realmente que vale a pena ser mais estudado, né, mais pensado e ser colocado em prática. Se a pessoa faz um testamento, ela já está se preparando, né, para se despojar, para se desapegar daqueles bens, né?